falou, Ele vai fazer. Amém? Amém? Bem, eu queria orar, mesmo com você assentado mesmo, baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar. Orar também pela vida da pastora Alcione, que essa semana passou um pouco mal, né? E precisamos orar por ela, para que Deus receba por completo. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Pai, porque agora vamos ouvir a Tua palavra. Mas antes disso, Senhor, eu quero te pedir, sobre a vida da pastora Alcione, que o Senhor possa restaurar a sua saúde de forma completa, para que ela esteja apta, Senhor, a te servir e a fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Senhor, nós oramos também por cada pessoa que aqui está. Talvez alguns tenham estado aqui tristeza, depressão, angústia, decepção, mas que hoje, Pai, o Senhor possa mudar a história das pessoas, porque eu sei que só o Senhor pode. Que a Tua palavra, que agora será ministrada, possa, Senhor, chegar ao coração de cada um, e que haja entendimento, Senhor, da Tua palavra, para o crescimento individual e o crescimento do corpo da Tua igreja. Senhor, que todo espírito de engano, todo espírito, Senhor, que se levanta para impedir as pessoas que aqui estão de ouvir a Tua palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus. As pessoas que nos ouvem e nos veem pelas redes sociais, que elas possam também, Senhor, serem abençoadas e possam ser transformadas através da Tua palavra. Que possamos receber, Senhor, prontos e alegres para fazer aquilo que Tu queres que nós façamos. Te louvamos e temos o Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O tema desta palavra hoje, queridos, é um tema que eu estava preparando durante essa semana e riscando, e Deus falando comigo. Mas aí veio um tema muito interessante: coragem, confiança e fé. Coragem, confiança e fé. E é justamente baseado na última palavra que nós tivemos sobre missão. Deus chama, Deus dá a missão e Deus vai junto, né? E para que você possa vencer, é fé, e tem que ter fé que Deus está com você, que Deus está junto com você. Amém? Abre a tua Bíblia em Juízes capítulo 6. Livro de Juízes capítulo 6. É algo interessante que eu quero falar com vocês hoje. E eu quero que vocês deixem sua Bíblia aberta em livro de Juízes, porque nós vamos andar em alguns versículos e alguns capítulos também. Apenas o início diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Diga comigo, durante 7 anos. Diga de novo, durante 7 anos. E continua: os medianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Quem aqui já construiu algo, já fez algo e alguém veio e levou, alguém veio e derrubou? Eu tenho um lote ali na 26 de setembro, e nós cercamos todo o lote, muramos todo o lote. E é tão interessante, queridos, sabe, que a gente constrói com tanto sacrifício. E eu coloquei um portão naquele lote, um portão novo. Nós compramos, eu e pastor, compramos um portão novo, colocamos, soldamos, colocamos um cadeado e deixamos também uma carretinha dentro do nosso lote. Dias depois, nós recebemos um telefonema. 2 dias depois recebemos um telefonema, e haviam roubado o portão e haviam roubado a carretinha. Uau, é uma sensação horrível, né, irmãos? Quando você trabalha, constrói, alguém vem e rouba. Assim também era a situação do povo de Israel. Mas a consequência pela qual o povo de Israel estava passando por isso era justamente porque eles haviam se afastado de Deus. E muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, coisas acontecem que nós não conseguimos entender. E é preciso que alguém venha e fale conosco que nós estamos na direção errada. Mas existem coisas que acontecem conosco também, que são testes de Deus,
ou a escola de Deus para que nós possamos crescer, para que nós possamos trabalhar a nossa humildade, o nosso caráter, o nosso amor. Eu acho que se fosse alguns anos atrás, eu diria que tantas coisas para esse cara aqui, o Senhor queime ele, o Senhor mate ele, porque eu trabalhei e ele levou meu portão e ainda levou minha carretinha. Mas eu disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. E agora no ditado popular, nós conhecemos vão-se os anéis, ficam os dedos. Graças a Deus os dedos estão aqui. Tem força para trabalhar. Já substituímos o portão. E a carretinha eu falei, não compro mais, porque foi a segunda já. Então chega de comprar carretinha. E aqui nós vemos o povo de Israel, queridos, perdendo tudo. Tem pessoas que edificam coisas grandes, conquistam, de repente perdem tudo. E não sabem porquê, e nem procuram saber porquê. E a palavra que nós dizemos é assim mesmo. A vida é repleta de altos e baixos. Queridos, você, nós, como igreja, como povo de Deus, você que está nos assistindo, precisa entender e precisa buscar o que está acontecendo e por que está acontecendo. A Bíblia diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado traz consequências. O pecado traz coisas sobre nós, queridos, que nós jamais podemos imaginar. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre coragem, confiança e fé. Domingo passado eu disse que Deus chama, dá a missão e vai contigo. Agora nós vamos aprender como chegar ao sucesso da missão quando Deus vem conosco, ou quando Deus caminha conosco. E agora nós vemos o povo de Israel, e nós vemos muitas pessoas sofrendo, porque não sabe como fazer e o que fazer. Aqui tem uma palavra para você hoje que vai mudar a tua história, que vai fazer com que você se levante com coragem, com força. Olha o que diz no capítulo 6, verso 12. Primeira coisa que Deus faz, Deus aparece para Gideão, o anjo aparece para Gideão, convoca ele e diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você. Quantos acreditam que o Senhor está contigo aí? Você tem certeza que o Senhor está contigo? Tem certeza ou não tem? E aí ele diz, olha, ele diz: homem valente. Eu acho que Gideão parou e ficou procurando, né? Onde é que está esse homem valente? Onde é que está esse homem valente? Por quê? Por que você está dizendo isso, pastor? Se você ler o texto, você vai ver que Gideão estava malhando, estava pisando uvas em um lugar onde se malhava o trigo, onde se preparava o trigo. Por quê, pastor? Porque havia nele uma preocupação para que os medianitas não viessem, tomassem tudo e levassem tudo. E então ele tentou essa estratégia aí para enganar. E aqui nós continuamos a leitura. Quando o Senhor chama Gideão de homem valente, ele responde: ah, meu Senhor, se o seu Deus está conosco, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Uma das perguntas que eu vejo aqui de Gideão: por que está acontecendo isso comigo? E logo no verso 1, logo no início do capítulo 6, antes mesmo de Gideão falar isso, a palavra já responde. Por que que eles caíram na mão do inimigo? Porque fizeram o que era mal perante o Senhor, porque deixaram Deus de lado, porque começaram a ver as coisas do mundo, começaram a ser envolvidos na idolatria e em tantas outras coisas mais.
E queridos, a Bíblia diz em Isaías que o que faz separação entre Deus e nós são os nossos pecados. É aquilo que a gente comete que não agrada a Deus. E aqui o povo de Israel fez justamente isso. Sabe, Deus chama Gideão. E essa missão era tão grande, livrar o povo de Israel, que levou Gideão a tentar convencer Deus que ele não dava conta, que ele era incapaz, que ele não podia fazer. Mas sabe o que é tremendo? E o que eu entendo é que você não se conhece, que eu não me conheço, mas Deus nos conhece e Ele sabe até onde podemos ir. Quando Deus chama alguém, dá uma missão para alguém, e Ele vai com essa pessoa, sabe por quê? Porque Ele sabe até onde você pode ir. E o que é tremendo, o que é interessante, é que Deus não desiste de Gideão, Deus insiste com Gideão. Deus fala, é você mesmo. Esta missão era para uma pessoa que tinha que ter coragem, tinha que ter o que mais, gente? Confiança, e tinha que ter fé. Ei, para quem diz que confia em Deus, precisa expressar, preste atenção, precisa expressar coragem, confiança e fé. Quem já ouviu pessoas dizendo assim, se Deus quiser, Deus vai fazer através de você, irmão. As pessoas querem que Deus faça as coisas sem elas se mover. Quer ver um exemplo? Quem foi que fez uma cadeira? Por que Deus não faz uma cadeira? Por quê? Porque Ele deixou a cadeira para você fazer, porque você pode fazer. Agora me diz uma coisa, a cadeira vem da madeira e a madeira vem de uma árvore. Quem é que faz a árvore? Então Deus fez o mais difícil, o mais fácil ficou com você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante nós entendermos isso. Deus nos chama para a missão, e uma missão que precisa ter coragem, confiança e fé. Olha o que diz em Juízes 6, 14 e 15. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? É verdade ou não é, irmão? É verdade. Gideão responde, meu Senhor, como livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Ele começa a colocar argumentos, ele começa a falar coisas para não chegar, para não cumprir aquilo que Deus o chamou para cumprir, para fazer. Quantos de nós colocamos argumentos quando nós sentimos um chamado, nós sabemos o que devemos fazer de certo e não fazemos? Quantos de nós colocamos barreiras? E Deus insiste tanto com Abraão, com Gideão. E o que Gideão faz? Senhor, se é tu mesmo que quer que eu vá. Então Gideão faz testes com Deus. Quantos aqui já provaram Deus aqui? A Bíblia manda você fazer isso. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. E então Gideão, eu não vou ler para não prolongar o tempo. Está lá em Juízes 6, verso 36. Você vai ver a prova que Deus estava com Gideão, que Deus estava dando a cobertura para Gideão, que Deus estava com ele. Mas o que é interessante, queridos, o que Deus faz? Deus manda Gideão, depois que ele foi aprovado, depois que ele aceitou a missão, Deus manda Gideão juntar o povo para a guerra. Diga comigo, para a guerra. E sabe o que acontece? Desse povo, Gideão toca a trombeta em todos os lugares, junta o povo, 30 e quantas mil pessoas? Quantas mil pessoas, gente? Quantas? Quantas pessoas, gente? Cadê os crentes de Bíblia aqui? Quantos, gente? 31 mil pessoas. Ele junta. É muita gente. E sabe o que acontece?
vem muita gente. Quem já viu aquele ditado diz assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Deus é um Deus que escolhe pessoas. Como assim, pastor? Eu não estou dizendo que Deus escolhe aleatório. Não, estou dizendo que Deus é um Deus que escolhe pessoas para cada missão. Ele conhece o nosso perfil e Ele sabe o que nós damos conta e o que nós não damos. Ele sabe da nossa coragem, da nossa fé. Ele sabe de tudo, queridos. Sabe? E lá no verso 3 diz assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Eu vou lhe ensinar uma coisa aqui, e eu disse isso domingo passado. Deus tira os medrosos. Diga para o irmão do seu lado: medroso não anda com Deus. Deus tira os medrosos. A primeira coisa que Deus faz é tirar os medrosos do meio dos corajosos. Por quê, pastor? Você já viu pessoas se afogando quando o bombeiro vai chegando? Tem casos de bombeiro, queridos, que quando chega vem por trás. E tem casos de bombeiro que dá um soco na pessoa para ela desmaiar e ele poder levar. Por quê, pastor? Porque ela está tão desesperada que é perigoso ela pegar no pescoço do bombeiro e afundar os dois, morrer os dois afogados. Houveram vários casos já disso. Porque o medo leva a isso. Então a primeira coisa que você aprenda, que quando Deus dá uma missão, Ele vai exigir que você tire os medrosos de perto de você. Por quê, pastor? Porque os medrosos vão sempre falar para você: não dá, não vai. Os medrosos vão sempre querer puxar você para o lado deles, para que você seja igual a eles. Então diz assim: espera aí, tem muita gente aí, vamos começar a desmascarar esse povo. Diga aí, aqueles que são medrosos e tímidos, diga, pode mandar embora. Por quê, pastor? Porque vai te atrapalhar. Porque vai atrapalhar a tua missão. Algumas pessoas dizem assim para mim: pastor, e isso e aquilo. Eu falei: não tem nada disso e aquilo não, meu filho. Aqui o negócio é medroso, não fica no meio. Não pode ficar no meio de quem tem coragem. Você já viu medroso que de repente faz um barulho na casa, aí se levanta e a primeira coisa, a mulher é assim, né? O marido levanta, porque hoje agora, desculpa, está ao contrário, né? A mulher levanta e o marido fica segurando na perna dela, no braço, atrapalhando, né? Medroso é assim. Mas estou brincando, é a mulher que mais faz isso, né? Ela segura e o marido fala: mulher, me solta, porque se vier para cima, como é que vai fazer? Não dá para andar com Deus quem é medroso. Você sabia de uma coisa? Que os medrosos também são chamados. Eles ouvem a missão. Olha que interessante. Mas o medo é maior do que a confiança e a fé. O medo que eles têm de enfrentar a situação é maior do que a confiança, é maior do que a coragem e a fé. E aí o que eles fazem? Congelam. Eu disse para vocês que Deus não trabalha com medrosos, e que Ele sempre vai separar os medrosos dos corajosos. Apocalipse 21:8 está dizendo o quê? Quanto porém aos medrosos, aos tímidos, ou aqueles vergonhosos, qual é a parte que lhes cabe? Nós sabemos. E o que a palavra fala? Agora, pois, apregoa, grita, fala, diz: quem for medroso pode ir embora. Quem não quer avançar pode ir embora. Gente, mas foi uma lapada. Foi quantas pessoas embora? Mas tem medroso nesse mundo, hein? Meu Deus. Deus não trabalha com medrosos. Deus não trabalha com pessoas tímidas. Por quê, pastor? Porque quem tem o Espírito Santo tem coragem. Quem tem o Espírito Santo tem confiança. Quem tem o Espírito Santo tem fé. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Há outro tipo de pessoas também que foi embora. Deus mandou embora. Quem foi, pastor? Os distraídos.
Olha, os distraídos eram até corajosos, sim ou não, gente? Os distraídos, não serve para andar com Deus o distraído. Não dá para andar com Deus o distraído, por quê? Porque o distraído começa a se perder e começa a perder tudo. O distraído, por exemplo, quer ver um exemplo aqui? Se tiver algum irmão que eu estou pregando, está distraído, está perdendo o quê? Os tesouros da palavra. O distraído perde a bênção de Deus. O distraído não anda com Deus. Como assim, pastor? O distraído, quer dizer, ele deixa passar os detalhes e acabam se perdendo em meio às instruções. Deus, quando nos chama, exige que nós estejamos focados e atentos. Focados e atentos à missão, àquilo que Ele nos chamou para fazer nessa terra. Está lá no verso 6 que diz assim: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Sabe o que acontece aqui? Eles se abaixaram, eles distraíram-se. E se viesse o inimigo? E se viesse alguém? O que eu quero que vocês entendam, queridos, é que a igreja anda distraída. É que tem irmãos que andam distraídos. E uma das maiores distrações que o inimigo está usando nos dias de hoje, nada mais é do que essa doutrina ou essa palavra de prosperidade, em que você está completamente distraído sobre isso. Tem pessoas que vão à igreja para ter sucesso. Tem pessoas que vêm à igreja para buscar a bênção. Tem pessoas que vêm à igreja para que os seus problemas sejam solucionados. Você vem à igreja para adorar a Deus. Você vem à igreja para celebrar o Senhor. Você vem à igreja para se prostrar diante daquele, queridos, que morreu por você naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Você vem à igreja porque você anda com Deus. E quem anda com Deus, a palavra diz que as bênçãos do Senhor os alcançarão. Uau, pastor, o que é isso? O que eu quero dizer para você, que tem muita gente distraído com esse negócio de prosperidade. Com esse negócio de dar 10, vai receber 1000. Com esse negócio da chave da casa, da chave não sei de quê. Ninguém quer ouvir uma verdade. Ninguém quer ouvir a verdade bíblica. Deus não usa pessoas distraídas. Deus não usa pessoas que vivem vacilando. Deus usa pessoas focadas. O nome do Senhor é glorificado através da vida de pessoas que andam focadas. Quer ver um exemplo? Tem crente aí, irmão, que se você abrir a boca, chamar a atenção dele, já é motivo para ele procurar outro lugar para estar, porque alguém chamou a atenção dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você: ele está focado em Deus ou está focado nas pessoas? Tira o foco das pessoas, se foca em Deus. Pessoas são falhas, não se distraia com pessoas, mas foca em Deus. Ele é que vai guardar você. Ele é que vai suprir as tuas necessidades. Ele é que vai contigo para onde quer que você for. Você está me entendendo? Tem irmão que está frustrado. E eu pergunto: mas por que você está frustrado, irmão? Não, porque fulano, Beltrano e Beltrano. Aí eu paro e falo: Senhor, tem misericórdia da vida desse irmão. Ele está distraído. Ele está sendo enganado. Por quê? Porque ele está olhando para as pessoas. Pessoas são falhas. Pessoas cometem pecado. Pessoas, queridos, não são perfeitas. O nosso foco é Jesus, que é perfeito. Vocês estão me entendendo, igreja? Coragem, confiança e fé. Uau, pastor. 3 coisas. Se Deus me chamou, se Deus me deu a missão e Ele está comigo, e agora? Esse texto, queridos, esse texto e em outros nós podemos extrair o e agora. E agora, pastor? Se Deus me chamou, me deu a missão, está comigo e vai comigo, e agora?
o que eu faço? Desperta para o que eu vou te dizer. Uma palavrinha que nós precisamos, algo que nós precisamos, que é crucial. Deus te dá a estratégia de como chegar à tua vitória. Presta atenção. Deus chama, Deus dá a missão e Deus vai contigo. E aí todo mundo ficou assim, mas como que Deus vai comigo? Como? Deus anda contigo. E você não vai andar por acaso. Todos nós temos algo a conquistar. Todos nós temos uma missão. Mas essa missão requer de nós uma estratégia para conquistar. Até a estratégia de conquista, Deus nos entrega. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoas que vivem sem propósito. Ah, Deus me chamou para ir à igreja. Deus me chamou para estar na igreja. Deus me chamou, queridos, e agora Ele me deu uma missão. E qual é a missão? E Deus está indo comigo. Para onde Deus está indo com você, meu irmão? Para onde? Você tem que saber. Deus dá uma estratégia. Deus nos chama, nos dá a missão, vai junto e nos dá as estratégias para chegarmos à vitória. Mas antes, Ele se livra dos medrosos e dos distraídos. Vocês estão entendendo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Por que eu estou dizendo que Deus se livra dos medrosos e dos distraídos? Vou te dizer por quê. Porque os medrosos e distraídos nunca vão chegar onde Deus quer que eles cheguem. Porque é uma decisão deles. Queridos, todos nós temos medo, sim ou não? É natural no ser humano. Mas quantos aqui enfrentam os seus medos para poder vencer? A verdade é essa. Deus sabe que você tem medo, mas o que Deus quer ver é a sua atitude de coragem diante do medo. Isso não significa que você está sozinho. A tua atitude de coragem diante do medo vai fazer com que Deus te respalde para que você alcance a vitória. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A tua decisão de enfrentar o medo com coragem vai fazer com que Deus te respalde, porque Deus está com os corajosos. Aprenda algo. Deus é um estrategista. Olha para a palavra, olha para a Bíblia. Deus é um estrategista. De repente você está numa situação que não sabe como sair dela. Querido, se Deus te chamou, te deu uma missão e vai contigo, pede a Ele a estratégia para você vencer. Pede a Ele a estratégia, porque Ele vai te dar. Ou muitas vezes Ele já falou a estratégia, mas você está tão perturbado com o problema, com a luta que está passando, que não consegue ouvir Deus. Está tudo perdido. Não, queridos, pare. Ouça a voz de Deus te dando a estratégia para você poder vencer essa situação. Ah, eu vou lá na irmãzinha fulana, porque ela vai orar por mim e eu vou vencer tudo. Vai lá na irmãzinha. Vai lá, a irmãzinha. Diga para ela, leva foto também. Leva uma camisa também. Leva a cueca também. É, porque tem gente que faz isso tudo, irmão. Não há necessidade disso. Quando você recebe a estratégia de Deus, Ele faz com que você caminhe passo a passo até chegar à vitória. Mas tem que haver coragem, confiança e fé. Como assim, pastor? Quem conhece o Salmos 23 aqui? Tem um versículo no Salmo 23, atenção. Isso é para quem tem coragem, confiança e fé. O que é, pastor? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? Coloca isso no singular agora. Por quê? Por quê, gente? Diga assim, porque Deus está comigo. Olha aqui, ó, porque Deus está comigo. Você está entendendo a palavra hoje? Que Deus chama de Deus, eu estou contigo, eu vou contigo, eu vou te dar estratégia.
O problema é que nós não ouvimos e nem vemos o que Deus está fazendo. Por quê, pastor? Porque estamos mais incutidos, mais distraídos com as coisas deste mundo, com os problemas que estamos vivendo, do que pedindo a Deus uma estratégia para poder vencê-los. Sim ou não? Aprenda, Deus é um estrategista. Olha como, na derrubada dos muros de Jericó, o que Deus fez? Aprenda. Talvez Deus te dê estratégias que as pessoas não vão entender nada. Mas Deus está te dando uma estratégia e as pessoas não vão entender nada. Mas quem você vai ouvir? Deus ou as pessoas? O que Deus fala para Josué? Gente, a maior loucura de todas. Anda. Todo dia dá uma volta. E no 7º dia dá 7 voltas. E depois grita. E as muralhas vão cair. O que está escrito aqui? O que você consegue perceber disso? Vou dizer para você: coragem, confiança e fé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora eu vou dar uma outra coisinha especial. Por que 7 voltas? E no 7º dia 7 voltas? E por que no capítulo 6 de Juízes, no 7º ano, 7, olha aí, 7º ano, o povo começou a clamar. Vou dizer uma coisa para você: porque Deus é perfeito. 7 é perfeição. Quando o perfeito interfere na história, tudo muda. Quando o perfeito interferir na tua vida, a tua história vai mudar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele nos mostra como fazer. Quer ver mais? A conquista de Ai. Josué se atreveu a não falar com Deus, a não ouvir Deus. E era uma cidade muito menor, muito menor. E os guerreiros de José dizem assim: José, manda aí 1.000, 2.000 só para essa guerra. O povo lá é fraquinho. Não consultaram a Deus. Sabe qual é o problema do povo hoje também? Acham que pode tudo. Até aos próprios olhos, acham muito fácil de fazer. E não consultam a Deus. E aí quebram-se, e aí se arrebentam. Aí diz: Deus, por quê? Foi assim. Uma cidade tão frágil, mas não consultaram a Deus. E quando se arrebentaram, e quando perderam uma guerra, eles vão ao chão, se ajoelham, choram, jogam terra na cabeça e tudo mais. Deus, há pecado no meio de vós, tira-se o pecado. E o que Deus faz? Deus dá estratégia para o povo de Israel. E nessa estratégia, eles destroem Ai, eles conquistam aquela cidade. Tem uma palavra para você: espere em Deus, confie em Deus, tenha coragem, tenha fé. Deus está no controle de todas as coisas. Diga para o irmão do seu lado: tenha fé, tenha coragem, confie. Deus está no controle de todas as coisas. Quantos creem assim? Quantos creem? Ele está no controle. Ele está no controle. Talvez não pareça. Talvez você ache: Deus, cadê você? Deus não permite que nada saia do seu controle. É você que muitas vezes se desespera. E aí passa a não enxergar mais nada. E anda com suas próprias pernas, não ouve mais Deus, não ouve mais nada. E aí começa a se tornar um verdadeiro derrotado. Aprenda que Deus nos mostra como fazer. O que Deus fez? Primeira vez Deus tira, que os distraídos saíram quantos? 10. Quantos? Ficaram 10.000. De 10.000 ficaram quantos? 300. Gente, 9.700 foi embora. Te falar uma coisa: não é ter muitos amigos que vai dizer que você é querido ou que eles são fiéis. É na hora da batalha, é na hora da guerra, é na hora da dificuldade que vem a rede, que vem o filtro, que vem a peneira. Ele nos mostra, olha o que ele fala
no capítulo 7 diz assim: então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Deus mostrando como é que tem que fazer, Deus dando a instrução como é que tem que fazer. Você tem que estar bem focado, focada, para poder ouvir Deus, para poder ouvir as instruções dEle. O maior problema do ser humano é que não ouve Deus. Tem crente de 10, 20, 30 anos, nunca ouviu Deus. Tem uma história de eis que te digo, eis que te falo, que meu Deus do céu. Eu não gosto. Por quê, pastor? Porque você tem a palavra de Deus. Pastor, o senhor acredita em profecias? Acredito. Mas eu não acredito nessas profecias, essas lorotas, não. Deus, é isso que eu te digo, tu vai assinar uma chave, vai receber uma chave, vai assinar papéis, vai isso, vai aquilo. Vai, queridos. Você anda nessa vibe? Você anda desta forma nessa terra? Você tem problemas? Tem. Mas Deus é o Deus que dá estratégias para que você vença os problemas, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Eu quero que você entenda, Deus quer usar você para que o nome dele seja glorificado. Você sabe por que Deus não deixou aqueles milhares irem à guerra? Sabe por quê? Porque você só precisa de Deus. Sabe por que aqueles milhares não foram à guerra? Só 300 contra um exército, parecia a areia do mar. Sabe por quê? Deus fala claramente assim. Ele diz: porque pode acontecer de que vocês vencendo, achem que foi vocês e tomem a glória para si. Então, para que vocês saibam que foi eu, vocês vão só com 300. Você vai só com 300. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Não sei se vocês leram, mas Gideão precisou puxar a espada. Tem muita gente puxando a espada, quando Deus diz: a estratégia que eu te dou, você não precisa nem abrir a boca. Eu vou fazer. Eu estou fazendo. Confie. Tenha coragem. Tenha fé. Eu estou fazendo. Talvez você não veja, mas Ele está trabalhando. Ele está fazendo. Presta atenção. Quando nós estamos com coragem, com confiança e com fé, Deus nos faz ouvir da boca do inimigo que você vai vencer. Como assim, pastor? Está aqui. Chegando, pois, Gideão, lá no capítulo 7, verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Olha o outro que teve revelação, o companheiro dele. Olha a revelação do outro. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. Até o inimigo sabe que vai perder. Quando Deus está com você, quando você confia, quando você tem coragem, quando você tem fé, até o inimigo reconhece que você vai vencer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Quando Gideão ouve isso da boca do inimigo, o que ele faz? O que ele faz, gente? Ele adora. Ele adora ao Senhor. E se a palavra diz que você pode todas as coisas, que Ele te fortalece. Se a palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se a palavra diz que nada nos separará do amor de Deus. Se a palavra diz que aonde eu for, o Senhor vai comigo. Se a palavra diz que Ele nunca me deixaria, que Ele está sempre comigo, a quem temerei? A quem temerei? Você está entendendo, igreja? Então adore ao Senhor.
Porque o Senhor está dizendo, queridos, que até o teu inimigo vai reconhecer a tua vitória. Por quê? Não é porque você é bonitão, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem isso ou aquilo. É porque o Senhor está contigo. Olha que coisa linda. O inimigo reconheceu que o Senhor estava com Gideão. Quando as pessoas reconhecerem que o Senhor está contigo, elas temerão e reconhecerão que elas não podem lutar contra vocês, porque estariam lutando contra Deus. Você me entende? Você me entende? Você me entende? Este é o tempo de Deus para as nossas vidas. Embora eu acredite que sejam os últimos dias que estamos vivendo nessa terra, mas é o tempo de Deus para mim e para você. É o tempo de Deus para que nós possamos ainda nos lançar e confiar, ter coragem e fé para poder dizer: o Senhor está comigo, Ele é a minha fortaleza. Quantos creem nesta palavra? Então Gideão adora o Senhor naquele mesmo lugar, ele adora. E depois, pastor, vem a vitória. Ah, que vitória! Quantos celebram aqui cada vitória? Quantos celebram? Se você não celebra cada vitória, nem que seja pequenininha, celebre. Comece a celebrar. Por quê, pastor? Porque você celebrando, as pessoas vão olhar para você e dizer: se uma coisa pequena ela celebra desse jeito, imagina uma coisa grande, uma conquista grande. Tudo é para a glória de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe uma coisa que Deus gosta de fazer? Abençoar seus filhos. Por quê? Porque quando os ímpios veem os filhos de Deus sendo abençoados, eles estão vendo a glória de Deus na vida dos filhos dele. Estou entendendo? Vitória. Vitória. Quando Gideão vence, quando Deus vence aquela batalha para Gideão, sabe o que acontece? Há uma festa, uma celebração. E aí, pastor, o que acontece? Os homens chegam e querem fazer o quê? Fala para Gideão: governe sobre nossas vidas, mande em nós, domine-nos. E o que Gideão faz? Mas vamos ler o texto. Diz assim: então os homens, lá no verso 22, capítulo 7, então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos medianitas. Olha que coisa interessante. Eles não conseguiram ver que foi Deus. Como é que alguém vence um exército com 300 homens? Impossível, sim ou não? Mas mesmo assim, os homens não conseguiram ver que foi Deus. E aqui está uma atitude de Gideão. Ei, uma atitude que você deve sempre tomar. Tudo que você conquistar e tudo que você alcançar, diga: foi o Senhor que me deu, a glória dele, a honra é dele. E olha aqui o que acontece. Quando esse povo, esses homens de Israel, dizem a Gideão para dominar sobre eles, porque ele havia vencido aquela guerra. Sabe o que Gideão diz? No verso 23 diz assim: porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor dominará sobre vós. Ele pegou a glória para ele? Não. O Senhor sobre vós dominará. A vitória foi dele. Ele me concedeu a vitória. Quero te dizer uma coisa, que é onde você está hoje, até onde você chegou, foi Deus. Foi Deus. Não, pastor, foi minhas forças. Se vier um vírusinho que você nem vê, você cai de cama, se brincar até morre. Só um vírusinho chamado Covid. Você viu o que aconteceu aí? Por que você está aqui hoje e não pegou Covid e não está lá embaixo de 7 palmos? Por quê? Por quê? Deus. 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 Isso é um motivo para você glorificar Ele. Ah, foi os médicos que me deram remédio. Não, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus.
Deus agiu através de você. Deus agiu através dos médicos, dos enfermeiros. Deus agiu, Deus agiu. E quem Ele quis levar, Ele levou. Ah, Deus é culpado. Deus não é culpado de nada. Deus é Deus. Ele tem a sua vontade. E se você ficar culpando Deus aí, no momento que você se arrepender, Ele te leva também. Glorifique a Deus por tudo. Não roube a glória de Deus. Se eu tivesse dito, eu vou dominar sobre vocês e tal, não. Ele deu a glória a quem é de direito. A glória é de Deus. A glória é de Deus. A vitória vem do Senhor. E é o Senhor que deve dominar sobre nós. Ele é quem nos concede a vitória. Ele é quem nos dá a vitória. Tentaram tirar a glória de Deus na vitória de Gideão, aspas. Mesmo ele lutando com 300 homens, tentaram tirar a glória de Deus. Mesmo lutando com 300 homens. Mas ele não permitiu. Ele disse, o Senhor sobre ti, sobre vocês, governe. Aprenda uma coisa hoje. Não é pastor que governa sobre você. Não é líder que governa sobre a tua vida. Quem governa você é o Senhor. Embora o Senhor use o pastor, use o líder. Pastor, mas existem líderes e pastores que nos fazem sofrer. Entendam bem. Prepara-te, conheça a palavra. Instrua-se na palavra. Para que você não seja massacrado ou governado da forma que alguns líderes querem que seja. O que eu quero ensinar para vocês hoje aprendam a ser governados pelo Senhor. Aprendam a reconhecer que é Deus falando através do teu líder, através do teu pastor. Porque é assim que o Senhor faz. Se você quer deixar Deus governar a tua vida, saiba que Deus vai usar pessoas para isso. Pessoas serão canais dele para te abençoar, para cuidar de você, para lhe orientar, respaldado pela palavra de Deus. Quem não conhece a palavra se torna escravo, escravo de homens, escravo de pessoas. Mas quem conhece a palavra é governado pelo Senhor, através de homens, de pastores, de líderes, que amam ao Senhor, mas amam de verdade. Coragem, confiança e fé. Nesses últimos dias, você tem que ter. Está se desenhando no mundo algo nunca antes visto. Está se desenhando no nosso planeta algo nunca visto. E eu do altar digo para você, o fim está próximo. Mas a igreja será arrebatada. O Senhor governe sobre a tua vida. E o Senhor governa usando pessoas para direcionar você, para lhe ajudar. Coragem, confiança e fé. Esta é a palavra para você. Olha para o irmão do seu lado e diga isso para ele. Coragem, confiança e fé. Está com medo, irmão? Está com medo, irmão? Coragem, confiança e fé. Diga de novo para o irmão. Está com medo, irmão? Coragem, confiança e fé. Não sei se vocês conhecem aquele hino da harpa. Fé, a vitória traz. Coragem, confiança e fé. Fica de pé em nome de Jesus.